Muito bem, estamos de volta com as últimas informações, as últimas notícias do Fluminense nesta terça-feira, aqui no canal do Lessa. Amanhã é dia de bola rolando, estreia do Flu na Copa do Brasil, Fluminense e Águia do Marabá, preparação finalizada em Belém. Técnico Mano Menezes já comandou a última atividade antes do confronto, já em Belém, lá no estádio Baianão, estádio do Remo, rival do Paysandu. O jogo vai ser no estádio Mangueirão. E o que eu posso dizer para vocês é que, ao que tudo indica, teremos mudanças no time titular. Gabriel Amaral está lá representando a equipe do Jornada Caetal 1902, não pôde acompanhar a atividade de fato, mas conseguiu apurar algumas informações direto lá de Belém que eu vou trazer aqui para vocês e a gente vai debater realmente se é a melhor solução. É o Mano Menezes talvez incomodado com as atuações ruins, tentando encontrar novas soluções, agora com os reforços que chegaram. Todos os detalhes para vocês a partir de agora. Mas sem antes lembrar, o like tá aqui, o botãozinho do like tá aqui embaixo, é 0,800, custa absolutamente nada para você clicar aqui, deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, verifique aí, ative as notificações para você sempre ficar assim, ó, bem informado como irá acontecer a partir de agora. Vamos lá, de cara já vou trazer aqui a informação que foi publicada pelo Gabriel, que está lá em Belém, acompanhando do jeito que dá, né, na medida do possível, esse último treino do Fluminense, e ele disse que o time titular, um dos times testados pelo Mano, que comandou não só o coletivo, mas outras atividades também nesse treinamento, um dos times escalados pelo Mano foi esse daqui: Fábio, Guga, Ignácio, Freitas e Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias, Lima, Canóbio e Germán Cano. Bom, vamos lá. Hércules seria barrado, Riquelme também. O Riquelme eu já esperava. E o Hércules, acho que a gente deve reconhecer, o Hércules não vem fazendo grandes jogos, né? Ele já teve boas atuações, não sei se boas tão assim no plural, mas contra o Bangu, por exemplo, teve uma atuação bem apagada, bem apagada. O Martinelli vem, numa comparação entre os dois volantes, vem jogando realmente bem mais que o Hércules nesse início de temporada, por enquanto. E aí, com a chegada do Otávio, pro Otávio entrar na equipe, um dos dois vai ter que perder a vaga. Não tem muito o que fazer, a não ser que ele escalasse o time com 3 volantes. Mas não acho que ele vai fazer isso por agora. Não vejo essa necessidade, principalmente contra adversários mais fracos. E aí a gente tem duas possibilidades diante disso aqui. Uma possibilidade é o Lima entrar também no meio de campo e o Fluminense jogar numa espécie de losango, com você ter ali o Martinelli o Otávio mais fixado, você tem o Martinelli, você tem o Martinelli aqui na esquerda ou na direita, o Lima e o John Arias mais centralizado. A gente pode até, porque não dá para falar 3 volantes, porque o Lima não é exatamente um volante, mas poderia ter Martinelli, Otávio e Lima, e o Lima fazendo a função que seria de Paulo Henrique Ganso, que eu não gosto, particularmente não gosto, e aí o Arias voltaria para a função dele. Seria também uma forma de colocar o Arias onde ele rende mais, porém a gente vai ficar com uma carência no meio de campo, como foi das outras vezes que o Lima atuou ali, e nem só porque de fato o Lima não é esse jogador com essa característica, é porque ele também não vem jogando bem esse ano. O Lima até agora não fez um bom jogo sequer. Tá precisando estrear na temporada, inclusive, o Lima, que sempre foi um jogador muito importante, muito útil ali para o Fluminense. Então não sei se seria a melhor saída neste momento. E qual outra saída? Bom, manter o Arias ali fazendo essa função de meia mais centralizado, e aí, quer tirar o Riquelme? Colocar o Serna? Seria uma possibilidade, mas também não tem muito como fugir disso. Lembrando que o Bernal não viajou com a delegação, assim como o zagueiro Thiago Silva também ambos não viajaram. Então não são opções. Poderia, como eu disse, colocar o Otávio com Hércules e Martinelli. Não sei se também seria uma solução, se resolveria, se mudaria muito em relação ao Lima, porque o Lima não está jogando bem, mas ele é um jogador com mais chegada na área, com mais finalização do que Hércules e Martinelli. Um jogador que faz mais gols. Então não sei se isso também resolveria por si só o problema de criação, e o Fluminense tende a ter dificuldade no jogo de amanhã, porque provavelmente o Águia vai marcar com linhas mais baixas, tentar segurar o ímpeto do Fluminense no início do jogo para tentar os contra-ataques, tentar fazer um gol, e aí joga a pressão toda. A pressão já é do Fluminense, joga ainda mais para o Fluminense. Não acredito que o Arias vai vir para cima, querendo marcar, saída de bola, se expondo muito. Então o Fluminense vai novamente ter aquele cenário de
ter que se virar para ser um time criativo, para furar a retranca defensiva do adversário, criar oportunidades e fazer os gols. A gente sabe que o empate favorece o Águia, porque para eles levar o jogo para os pênaltis, obviamente é vantagem. Então, ao que tudo indica, teremos mudanças de fato para o jogo de amanhã. Ele testou provavelmente outras opções, fez mais alterações, e a gente pode ter alguma outra surpresa para essa escalação. Fato é que não deve ser o mesmo time, inclusive o Guga voltando, retomando seu lugar ali na lateral direita, coisa que eu já imaginava também que fosse acontecer. E você, que time você mandaria a campo amanhã? Qual time você acha o ideal? Seria a melhor solução essa provável escalação que o Mano testou lá em Belém? Qualquer novidade a gente vai trazer para vocês, claro, no nosso pré-jogo, a partir das 6 da manhã aqui no canal do Leste, com todas as informações de Fluminense e Águia do Marabá. Hoje a gente teve a estreia do Felipe Melo como comentarista no Sport TV, participando do Seleção Sport TV. E aí ele disse aqui uma coisa sobre o aproveitamento dos jogadores da base do Fluminense, que chamou bastante atenção e viralizou nas redes sociais. Eu vou trazer para vocês aqui o que disse o Felipe Melo, fazendo uma comparação ali com o Palmeiras, né? Esse é o mundo ideal dos clubes brasileiros? Essa é o meu pensamento, né? Eu vi alguns clubes, vou dar como exemplo o próprio Fluminense, né? Eu vi Fluminense contratando alguns jogadores, né? Que não... Claro que você precisa fazer contratações pontuais, né? Que são contratações realmente que precisam ser feitas, mas existem contratações que é só você olhar para a base, né? Olhar para a base, que existem jogadores na base que são bons jogadores, né? Haja visto aí o Fluminense agora, por exemplo, deu oportunidade, né, para 2 meninos, aí, o Riquelme Felipe, o Isaac, que estão no profissional, né? Eu sou até suspeito de falar do Fluminense, porque eu acompanho o Fluminense, né? Eu tenho o Luque, que é meu caçula, que está no Fluminense, o Davi, que está no Fluminense, estava no profissional. Então eu acompanho muito a base do Fluminense e tem muitos bons atletas no Fluminense que poderiam sim ter oportunidade no profissional do Fluminense, ao invés de repente contratar jogadores que vai fazer parte do elenco. E é isso que o Palmeiras faz. Esse é o mundo ideal dos clubes brasileiros? Essa é o meu pensamento, né? Eu vi alguns... Bom, tá aí o Felipe Melo. Essa fala dele, é claro que a gente já cansamos de falar isso, o torcedor pede muito isso. Olha para a base, mais oportunidades para os jogadores da base. E isso realmente tem que acontecer. Às vezes a solução ela tá ali, mas nem sempre. Porque nem sempre essa transição ela é bem executada ou ela acontece de maneira natural e tranquila. A gente vê, o Riquelme começou bem, né? Começou bem, se destacando, já tem uma oscilação, amanhã pode ficar no banco. O Isaac, que é um garoto que tem um potencial enorme, começou o Campeonato Carioca jogando e ele não conseguiu ter o mesmo desempenho que tinha na base, o que também é muito natural. Isso varia muito de jogador para jogador, né? Nem todos têm o mesmo tempo de reação, nem todos conseguem entregar desempenho de cara na primeira chance, na primeira oportunidade. Então é uma discussão que a gente tem que ter, porque muitas vezes jogadores ruins são contratados, jogadores caros, e aí você para observar, a gente fala, pô, esse cara aqui, será que o fulano que tá na base realmente joga menos que esse cara? Às vezes não joga menos, mas às vezes fisicamente o cara tá mais pronto, o cara é mais experiente. Então há de se ter um equilíbrio, há de se ter uma avaliação de fato sobre quem está na base e pode agregar o elenco profissional. E acreditar, e bancar. Porque tem jogador que não banca, porque fica com medo de perder o emprego, fica com medo de perder o cargo. E aí é difícil dar oportunidade para o moleque, prefere pegar o cara mais velho, o cara que leva porrada de todo mundo ali, coloca ali, e às vezes serve até de escudo. Então é um tema que tem que ser discutido, sim, mas não é tão simples. É só olhar para a base, não é bem assim. Mas creio eu que para muitas contratações, se o clube olhasse para a base, certamente encontraria um resultado melhor. E eu vou compartilhar com vocês também aqui uma fala que eu achei interessante do Bruno Vicari, da ESPN, que falou simplesmente que a diferença entre Vasco e Flamengo para a semifinal do Campeonato Carioca, a diferença entre Vasco e Flamengo é maior do que Fluminense e Volta Redonda. Ou seja, é mais fácil o Volta Redonda, na opinião dele, eliminar o Fluminense do que o Vasco eliminar o Flamengo. Olha só o que ele disse aí, para ver se vocês concordam ou se vocês discordam. É muita coisa. 2 vitórias, 17 vitórias do Flamengo, é muita coisa, 11 empates. Acho que a distância entre Vasco e Flamengo é maior do que entre a outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Não é? Não, você está falando de números. Estou falando do jogo, um jogo contra o outro. Um contra o outro no final de semana. O Flamengo e Vasco, a distância é maior do que Fluminense e Volta Redonda? É maior. Não, cara. Não é? Não.
Você acha que é mais fácil o Vasco eliminar o Flamengo ou Volta Redonda eliminar o Fluminense? Volta Redonda pode eliminar o Fluminense. E o Vasco? Seria um choque, mas o Vasco também pode eliminar o Flamengo. Ah, poder pode, mas você... Não, maior? Não, cara, não faz isso. mas não, eu não tô falando eu não tô falando da história, não tô falando do peso da camisa, não tô falando das estrelas em campo. É verdade, ué. Não. Vai estar estampado no vestiário do Vasco. Não. Tudo bem, vai estar estampado lá, mas infelizmente não vai adiantar nada. A diferença entre um confronto e outro é essa, gente. Aí a opinião do Bruno Vicari, que pra mim não é absurda, cara. Não é absurdo. E ele não citou uma coisa, ele não levou em consideração alguns jogos que o Fluminense fez esse ano. Jogos que, por exemplo, contra Bangu, contra Madureira, né, alguns jogos muito ruins, só para citar dois aí, que eu não vou nem vou citar os primeiros ali da temporada, que poderiam tornar tranquilamente esse confronto mais equilibrado. Eu não acho absurdo o que ele falou, não. Acho que é discutível também, porque, sei lá, o Vasco contra o Flamengo foi o segundo tempo um pouco melhor, equilibrou um pouquinho o jogo ali. Mas, de fato, hoje, essa discussão existir por si só é uma humilhação para o Vasco, né? A verdade é essa. Mas eu não acho absurdo o que ele está falando, não. Eu acho realmente que... óbvio que o Fluminense tem um time melhor, tem a obrigação de classificar, é favorito para o confronto, mas se for botar uma porcentagem de chance, para quem tem mais chance de ser eliminado, né, o Fluminense pelo Volta Redonda ou o Flamengo pelo Vasco, provavelmente a chance maior de eliminação do Fluminense pro Volta Redonda seria maior. Eu não acho nenhum exagero. Eu sempre tendo a acreditar que os clássicos equilibram muito as coisas, né? Falam, mas é clássico. Mas os números recentes entre Vasco e Flamengo, a distância entre a qualidade dos times, a dificuldade do Fluminense tem ganhado Volta Redonda lá no Raulino, acho que tudo isso acaba equilibrando mais as coisas e levando a discussão para essa opinião aí do Bruno Vicari. Não dá para falar que é um absurdo, longe disso, mas eu quero ver vocês, o que vocês acham? É absurdo o que ele está falando ou não? Realmente o Fluminense tem mais chance de ser eliminado pelo Volta Redonda do que o Flamengo pelo Vasco? Enfim, deixe aí sua opinião. Eu vou deixar aqui também o link para o comentário, aliás, no comentário fixado da Mais Ágil, que é a grande parceira aqui do canal do Lessa, tá? Uma empresa que atua no mercado financeiro já há anos, oferecendo uma solução importante para muitos clientes, que é a antecipação do FGTS, do seu fundo de garantia. Se você está com essa necessidade, você precisa de uma grana extra, imediata, para resolver um problema neste momento, e aquele dinheiro está lá parado que você não pode mexer, entre em contato com a Mais Ágil, que eles vão te ajudar ali, vão te dar toda a atenção e explicar o passo a passo como funciona para você receber esse dinheiro na sua conta. Fechou, pessoal? Se essa não do like, tá? A gente volta com mais informações assim que possível e amanhã tem pré-jogo a partir das 6 da manhã. Um abraço.